Estudando o Evangelho, capítulo 45, Estudo e Trabalho. Abre aspas. Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Fecha aspas. A espiritualidade superior vem insistindo, através de consecutivas mensagens, pela necessidade do estudo e do trabalho nas fileiras renovadoras do Espiritismo. Amor e instrução têm sido, em verdade, a palavra de ordem dos mensageiros do Cristo. Os trabalhadores encarnados, identificando-se com os pensamentos e a orientação dos que acompanham de mais alto a surpreendente e irresistível marcha da doutrina, sente-se naturalmente no dever de secundá-los na recomendação. Aliás, não é de agora que os espíritos exortam os homens ao estudo, à instrução, à cultura. Cultura, no entanto, que não envaidece o homem, mas o torne humilde, sinceramente humilde, humilde de dentro para fora. Quando se levantavam na França os fundamentos do Espiritismo, iluminadas entidades que organizavam a codificação, utilizando-se da personalidade missionária de Allan Kardec, já despertavam os obreiros da última hora para o imperativo da instrução. O Espírito de verdade, cujas palavras deixam indiscutivelmente entrever uma transcendente autoridade, comunicando-se em Paris em 1860, exortava incisivo, abre aspas, Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento, instruí-vos, este o segundo, fecha aspas. O amor e o trabalho, a ação, o serviço. A instrução é a leitura, o estudo, o conhecimento. O amor e instrução constituem, por conseguinte, duas alavancas, duas ferramentas que devem estar noite e dia nas mãos dos espíritas. Por intermédio do amor, exercemos a solidariedade, identificar-nos-emos com o sofrimento do próximo. Visitaremos o enfermo e o encarcerado. Despertaremos, enfim, no âmago de nossa individualidade eterna, a centelha de bondade que existe potencialmente em cada ser. Por meio do estudo, aprenderemos a discernir o erro da verdade, a claridade da sombra, a sinceridade da hipocrisia. O Espiritismo, como acentua Allan Kardec, não é uma doutrina que induz os seus adeptos a estranhas, esdrúxulas singularidades. Nem estudo sem amor, nem amor sem estudo. Em suma, nem bondade desprovida de conhecimento, nem conhecimento com ausência de bondade. O amor sem estudo é comportamento unilateral, favorecendo apenas o coração, o sentimento, mas retardando a ascensão para Deus. O estudo sem amor constitui quase sempre experiência simplesmente intelectual, podendo levar à presunção e à vaidade, ameaçando o aprendiz de queda ou fracasso. É que, via de regra, consoante adverte Paulo de Tarso, abre aspas, o saber ensoberbece, mas o amor edifica, fecha aspas, 1 Coríntios 8:1. Emmanuel, falando-nos ao coração, exorta também, abre aspas, recorda que em doutrina espírita é preciso estudar e aprender, entender e aplicar, fecha aspas. Aconselha, outro sim, a divulgação do estudo nobre, entre aspas. Todavia, reconhecendo a fragilidade humana, destaca a necessidade de o espírita, pelo amor, abre aspas, alicerçar as palavras no exemplo, fecha aspas. Observando o empenho dos instrutores espirituais na incessante recomendação ao estudo, não devemos esquecer que Leon Denis, preocupado de certo com o problema da ignorância,
que leva ao fanatismo, asseverava no seu tempo, abre aspas, o Espiritismo será aquilo que dele os homens fizerem, fecha aspas. Que rumo tomaria a doutrina espírita se nos encastelássemos na preguiça mental, desprezando os livros, aliando-nos das mensagens que desce do céu em catatupas intermíneas infindáveis? Onde iríamos parar se os livros permanecessem fechados nas pastilheiras das editoras e livrarias? Que seria do Espiritismo, que é ciência, filosofia e religião, dentro de mais algumas dezenas de anos? A doutrina espírita é, sobretudo e essencialmente, a doutrina do equilíbrio, do bom senso, o amor e sabedoria, constituindo as asas de que se utilizará o espírito humano em seu voo para o infinito. Trabalho e instrução, a fim de que o equilíbrio seja uma constante na vida do aprendiz e na expansão doutrinária. Devemos, por isso mesmo, também perguntar: que rumo tomaria nosso abençoado movimento se apenas estudando olvidássemos os necessitados do caminho? Onde iríamos parar se apenas manuseando livros e devorando mensagens nos alheássemos da fome do pobrezinho, da nudez do órfão, da dificuldade da viúva, da solidão do encarcerado, do desespero do enfermo incurável? Que seria do Espiritismo, consolador prometido por Jesus, se estimulando a cultura, lastimavelmente esquecêssemos a sublime legenda adotada pelo exíguo missionário lionês: trabalho, solidariedade e tolerância. Há, portanto, como se observa, uma dupla inseparável, indissolúvel necessidade: amor e instrução. Não poderia, evidentemente, enganar-se o Espírito de verdade. Abre aspas. Venho, como outrora, aos transviados filhos de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. Fecha aspas. Ao preceituar nos primórdios do Espiritismo o imperativo do amor e da sabedoria. Abre aspas. Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Fecha aspas. Fim do 45º capítulo. Abre aspas. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades são encontradas no cristianismo. Os erros que nele criaram raízes são de origem humana. Eis que, além do túmulo, em que acreditáveis o nada, vozes vêm chamar-vos. Irmãos, nada perece. Jesus Cristo é vencedor do mal. Sede vencedores da impiedade. Fecha aspas. Espírito Verdade, Paris, 1860. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 5. Allan Kardec.